Thiago Neves foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos anos 2000. Com boas passagens por Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, Thiago acabou adquirindo um status de jogador decisivo. Porém, a postura de Thiago em momentos difíceis no Cruzeiro queimou a sua imagem e deram um rumo totalmente diferente para a sua vitoriosa carreira. Você vai entender nesse vídeo o que houve com o Thiago Neves e como tem sido agora o fim de carreira dele. Eu vou mostrar tudo pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos então por que Thiago Neves tem tido um triste fim de carreira em 2023, precisamos ir para o início da trajetória dele. O Thiago surgiu muito bem ali no ano de 2004 e 2005, defendendo o Paraná. Um meio habilidoso, com boa batida na bola, então ele não demorou para chamar a atenção de clubes tanto do Brasil quanto fora daqui. Então a princípio ele tem um empréstimo para o futebol japonês e quando volta é emprestado ao Fluminense. No Flu ele deixa uma ótima impressão em 2007, é comprado em definitiva em 2008 e aí muitos de vocês sabem o que ele fez pelo Flu em 2008. Foi muito bem naquela Libertadores que o Flu acabou sendo vice-campeão, fazendo 3 gols na final contra a LDU. O Thiago Neves se destacava muito por ser um meia com boa chegada na área, um grande fazedor de gols, e aí claro, depois da boa impressão que ele deixou no Flu, foi até se aventurar fora do Brasil, recebendo uma proposta para jogar no Hamburgo da Alemanha. Então ele fica lá no Hamburgo de 2008 a 2009, depois vai jogar no Al Hilal da Arábia Saudita, fica por lá 2 anos, ganha bastante prestígio, é emprestado ao Flamengo, onde em 2011 joga com o Ronaldinho, joga com o David, também deixa boa impressão, volta para o mundo árabe, depois volta para o Fluminense. Em 2015, chega a jogar pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes. Então vocês podem ver que sempre foi uma carreira consistente. Grandes times no Brasil, times que pagavam muito bem fora do Brasil, no caso Al Hilal e Al Jazeera. O Thiago Neves sempre foi um jogador de bastante prestígio. E claro, depois de tanto tempo fora, jogando pelo Al Hilal, pelo Al Jazeera, o Thiago decidiu que queria voltar ao futebol brasileiro depois do Fluminense e do Flamengo para escrever o capítulo final da sua carreira. Então em 2017 ele acabou assinando com o Cruzeiro, chegando com status de grande contratação. E nas 2 primeiras temporadas dele, pelo time mineiro, o Thiago justificou todo esse status de craque, porque ele ajudou o Cruzeiro a ser bicampeão da Copa do Brasil nos anos de 2017 e de 2018. E detalhe, jogando muita bola, fazendo gols importantes, batendo pênaltis decisivos, o Thiago realmente, naquele time do Cruzeiro, jogou muita bola. Não só ele, como o time de uma maneira geral, estavam numa sintonia muito legal. Porém, quando chegou a temporada de 2019, as coisas mudaram. O Cruzeiro se envolveu em vários escândalos policiais, teve muitos problemas para poder pagar os seus próprios jogadores, o restante dos funcionários. E aí, claro, naquele ano de 2019, com tantos problemas internos, o Cruzeiro acabou rebaixado pela primeira vez na sua história para a 2ª divisão. Mas qual foi o grande detalhe? O Thiago, que era um nome experiente, um nome vitorioso, por tudo que construiu ao longo da carreira, ele acabou dando uma grande brecha, porque enquanto o Cruzeiro era rebaixado, perdia vários jogos, ele agia de certa forma como um garoto que havia acabado de subir. Então ele se envolvia em polêmicas, era pego em noitadas em meio a uma fase ruim do time e claro, teve aquele famoso áudio do Fala Zezé, em que ele cobra um dirigente do Cruzeiro para que pague o bicho ou pague o que está atrasado para que os jogadores possam vencer um jogo contra o CSA. Curiosamente, naquele jogo contra o CSA, que ele cobrou pelo bicho, o Cruzeiro acabou perdendo e o Thiago Neves perdeu um pênalti naquela partida. Então o Thiago Neves acaba sendo um dos grandes personagens do rebaixamento do Cruzeiro, sendo apontado na época como um dos líderes de uma panela que existia dentro do Cruzeiro e que teria inclusive queimado o técnico Rogério Ceni, que chegou no Cruzeiro com a missão de tentar salvar o clube da 2ª divisão. Então o Thiago Neves, que havia jogado muita bola no Fluminense, no Flamengo, no Al Hilal e tinha um status de craque, perdeu todo esse prestígio depois disso que ele acabou fazendo no Cruzeiro. Então a partir de 2020 o Thiago já tinha um outro status de jogador. Já era enxergado por muitas pessoas como um jogador paneleiro, um jogador que não era bom de grupo, que não somava mais. E olha que ele ainda teve uma 2ª chance no Grêmio e no Sport. No Grêmio ele chegou a jogar ali por 8 meses, mas por não render o esperado e por pressão da torcida, teve o seu vínculo rescindido. E quando foi, ainda em 2020, logo que ele deixou o Grêmio, ele foi para o Sport.
Por lá, a princípio, ajudou o Leão a escapar do rebaixamento, mas quando chegou a temporada de 2021, acabou tendo alguns problemas com a diretoria. O Thiago acabou dizendo publicamente que a diretoria do esporte deixava os jogadores numa situação precária e que ele mesmo tinha que tirar do bolso dinheiro para comprar, por exemplo, frutas para os atletas. Isso não pegou bem, então ele teve o seu contrato rescindido. Aí, muitas pessoas se perguntam o que houve com a carreira, com a vida do Thiago Neves depois de tudo o que aconteceu no Cruzeiro e depois de não dar certo nem no Grêmio e nem no Sport. Pois é, desde setembro de 2021 o Thiago tá livre no mercado. Ele chegou a receber algumas sondagens, se manteve sempre bem fisicamente, aguardando uma boa oportunidade, mas de fato ele nunca mais voltou a jogar no futebol profissional. Aí vem então o que o Thiago tem feito na sua vida fora do futebol. Em abril desse ano, o Thiago Neves acabou tirando a licença B do curso da CBF, então ele tem estudado para se tornar treinador, já tem a licença B. Agora, mais recentemente, ele acabou aceitando o desafio de voltar ao futebol, mas não o futebol profissional, e sim o futebol amador. O Thiago Neves assinou com o Resenha FC, que é um time de futsal lá do Piauí. Recentemente tem sido comum jogadores que já estão com uma idade mais avançada, que já fizeram história no profissional, aceitarem desafios no futsal, e o Thiago Neves acabou sendo um desses jogadores. Então hoje ele está no Resenha FC e tem a licença B da CBF para em breve ser treinador. Mas não para por aí. Hoje a principal função do Thiago Neves não é nem ser treinador, até porque ele não pegou nenhum time para dirigir, e não é também ser jogador de futsal. Hoje, aos 38 anos, a principal função que o Thiago Neves tem exercido é ser um embaixador de casa de apostas. Então ele está aproveitando que agora ele não tem mais nenhuma ligação com o futebol profissional, já que não tem assumido nenhum time, e ele tem dado diariamente no seu perfil nas redes sociais dicas de apostas. Como ele é embaixador de uma casa, então ele está diariamente ali postando bilhetes, dando dicas. Essa é hoje a grande função do Thiago Neves aos seus 38 anos. E eu digo que é um triste fim de carreira, porque por tudo que ele construiu, por ter jogado na Europa, tido chance na seleção, jogado por times grandes no Brasil, quem imaginaria que no final da carreira ele estaria agora realmente jogando futsal, que é um futebol amador, claro que tem jogadores de qualidade por lá, mas não é o nível do profissional, e estaria agora envolvido com casas de apostas. O Thiago Neves em seus grandes momentos foi um grande jogador, conquistou títulos importantes e foi extremamente decisivo. Então quem diria que agora ele estaria metido com casa de aposta? Talvez se lá na época do Cruzeiro, na época do rebaixamento em 2019, ele tivesse adotado uma outra postura, ele teria sido rotulado de uma maneira totalmente diferente pelos torcedores do Cruzeiro e pelos torcedores dos outros times. Então, de repente, a partir de 2020, ele poderia ter sido aceito em um outro time mais competitivo, ter tido mais prestígio e não ter tido tanta pressão pelo seu bom rendimento, porque isso, querendo ou não, acabou acontecendo no Grêmio. Como ele não estava rendendo o esperado, tudo o que ele fez no Cruzeiro acabou chicoteando ele no Grêmio, porque a torcida não queria um jogador com esse perfil no elenco do Renato. Então fica a lição para outros jogadores que ainda estão na ativa. Às vezes falar demais, se envolver em polêmicas e fazer panelas pode custar caro. Então hoje em dia, claro que o Thiago não tem nenhuma necessidade financeira, até porque jogou por times grandes aqui no Brasil e times que pagam muito bem no mundo árabe. Mas será que esse é o fim de carreira que ele imaginava para ele há alguns anos? Com certeza não. Agora eu quero muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários a respeito do que aconteceu com o Thiago Neves. Você esperava que isso fosse acontecer com ele? Agora em 2023 estar no futebol amador e metido com casa de apostas? Então você deixa a sua opinião aí nos comentários para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, um ótimo final de semana pra todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!